Eu nunca acreditei de verdade em relatos sobrenaturais. Sempre achei que as pessoas exageravam, que a mente humana era frágil, facilmente enganada pela escuridão, pelo cansaço, por memórias desconexas. Sempre tive argumento para tudo. É psicológico, é falta de luz, é paranoia, é o cérebro tentando dar sentido ao caos. Sempre fui assim, racional, cético, firme. Até que algo aconteceu. Algo que eu ainda tenho dificuldade de explicar, sem sentir o corpo inteiro tremer, sem sentir a garganta fechar, sem sentir aquela presença voltar a rondar meus pensamentos. Algo que eu nunca deveria ter ignorado. Algo que eu nunca deveria ter visto. Algo que eu trouxe comigo. Algo que me seguiu e começou exatamente no lugar onde eu menos deveria ter estado naquela noite. Um cemitério antigo, abandonado, em uma cidade pequena, silenciosa demais, escura demais e que esconde mais coisa do que qualquer um ali admite. Eu só fui parar naquele cemitério porque uma amiga de infância havia falecido. Ela morava naquela cidade distante e, embora não fôssemos próximos nos últimos anos, éramos íntimos o suficiente para que eu me sentisse na obrigação de ir ao enterro. Aqui eu cheguei tarde demais. O velório havia acabado, a família já tinha ido para casa e o funeral tinha sido encerrado horas antes. Só restava a escuridão da noite engolindo o portão de ferro, a lua fraca iluminando algumas lápides e um vento gelado que soprava tão baixo que parecia um sussurro constante. Eu poderia simplesmente ter voltado no dia seguinte. Poderia ter esperado amanhã para prestar minhas últimas homenagens. Mas havia algo estranho dentro de mim naquela noite, algo que eu não sabia nomear. Uma sensação de culpa misturada com uma urgência absurda. Como se eu precisasse entrar ali naquele momento, no meio da madrugada, sem ninguém, sem luz, sem lógica. Como se alguém estivesse me chamando. Eu me lembro de tremer, mas não sei se era o frio da noite ou algo mais profundo. O portão tinha uma tranca enferrujada, mas estava entreaberto como se alguém tivesse passado por ali pouco antes. Empurrei devagar e o rangido que ecoou pelo cemitério não parecia apenas um som, parecia um aviso. Eu hesitei, olhei em volta, nada. Só silêncio, silêncio demais. Eu entrei. O chão estava úmido, como se tivesse chovido horas antes, mas o céu estava seco. A grama alta chegava até a canela. O cheiro de terra molhada era tão forte que parecia enfiar-se no nariz. A lua iluminava apenas o suficiente para eu ver algumas formas distorcidas das lápides. Mas o resto era sombra. Sombra espessa, acumulada, distribuída em lugares que não deveriam ter tanta escuridão. Eu caminhei devagar, sem saber exatamente onde minha amiga havia sido enterrada, mas tentando localizar pelo sobrenome que lembrava da família. Eu lia cada lápide com dificuldade, aproximando o rosto da pedra fria, tentando decifrar letras gastas pelo tempo. E quanto mais eu andava, mais uma sensação incômoda crescia dentro de mim. Não era medo, ainda não. Era observação. Como se houvesse olhos em todos os cantos, me acompanhando de forma silenciosa. Eu olhava por cima do ombro a cada minuto, mas o cemitério continuava vazio, ou parecia estar. Foi quando ouvi o primeiro som, um estalo, seco, atrás de mim. Eu virei instantaneamente, o coração acelerou a ponto de eu sentir nas orelhas. Nada, só lápides, silêncio e vento. Tentei ignorar. Continuei andando. Mais alguns passos. Outro estalo. Agora mais perto. Virei de novo. Silêncio total. Nenhuma figura humana. Nenhum animal. Nenhum movimento na grama. Mas algo estava errado, porque a grama se mexia. Eu percebi isso apenas depois de alguns segundos. Era sutil, muito sutil. Mas havia um movimento baixo e arrastado passando de uma lápide para outra, como se algo estivesse rastejando rente ao chão. Algo que não queria ser visto caminhando, mas que não fazia questão de esconder que estava ali. O ar ficou gelado. Minha respiração ficou curta.
Meus músculos ficaram tensos, como se estivessem se preparando para correr ou lutar. Mas eu não corri. Eu continuei caminhando, tentando ignorar aquela sensação sufocante que começava a se instalar. Meu corpo inteiro estava em alerta, mas minha mente insistia: é só um animal, um gato, um cachorro, um bicho qualquer. Mas nenhum animal se move como aquilo se movia. Eu cheguei perto de uma árvore torta, com o tronco curvado como se tivesse sofrido com alguma deformação do solo. A lápide da frente estava quebrada. Era ali. O nome da minha amiga estava esculpido de maneira irregular, como se alguém tivesse feito o serviço às pressas. Eu ajoelhei, engoli seco, coloquei a mão na pedra fria e senti uma tristeza imensa me invadir. Pedi desculpas por não ter chegado a tempo. Falei algumas palavras que não lembro direito. E então, atrás de mim, a grama se mexeu. Não um som, um movimento. Como se algo tivesse se erguido lentamente. Eu virei devagar. E juro por tudo que é mais sagrado. Havia algo em pé entre as lápides. Não completamente visível, não totalmente oculto. Apenas uma silhueta. Alta demais para ser uma pessoa comum, magra demais. O corpo parecia retorcido, como se os ossos estivessem no lugar errado. O pescoço estava inclinado de um jeito impossível, torto, curvado, como se estivesse quebrado, ou como se aquilo tivesse nascido daquele jeito. Eu não consegui me mexer. A figura não tinha rosto, pelo menos não naquele momento. Era apenas escuridão concentrada, e mesmo assim, eu sabia que estava me olhando. Eu fechei os olhos por um segundo, engoli um soluço involuntário, tentei recuperar o ar. Quando abri os olhos, a figura não estava mais lá. Mas o silêncio que ficou não era o mesmo silêncio de antes. Era pesado, como se o próprio ar tivesse consciência, como se algo tivesse mudado no cemitério. Eu me levantei rápido demais, cambaleei, quase caí. Comecei a caminhar para a saída sem olhar para trás. A sensação de ser observado só piorava. Meus passos ficavam mais rápidos. Minha mente estava gritando para eu correr. Meu corpo inteiro estava em alerta. E então, quando eu cheguei perto da árvore torta novamente, ouvi algo que vai me perseguir até o último dia da minha vida. Meu nome, saindo de trás de mim, baixo, arrastado, como se alguém estivesse aprendendo a falar. Como se a boca não fosse humana, como se a garganta estivesse seca, travada, cheia de poeira, o som de me chamando. Eu não pensei, eu corri. Corri como se o inferno tivesse aberto atrás de mim. Meus pés batiam no chão de terra, escorregavam na grama molhada. Eu tropeçava, me segurava, continuava correndo. O vento parecia tentar me puxar para trás. E, enquanto eu corria, senti... Não ouvi, senti passos atrás de mim, passos que não eram regulares, passos que não seguiam ritmo humano, passos que vinham arrastando alguma coisa junto. Eu não olhei para trás, não tinha coragem. Quando finalmente atravessei o portão do cemitério, a sensação mudou, como se eu tivesse passado de um ambiente para outro. Senti o ar voltar aos pulmões. Senti meu corpo recuperar a força, mas a presença não ficou lá dentro. Quando eu cheguei no carro, trêmulo, sem fôlego, coberto de suor frio, antes de entrar, eu ouvi outra vez, mas dessa vez não vinha de trás, não vinha do cemitério. Vinha do lado do carro, abaixado, perto da porta. Uma respiração, pesada, molhada, lenta. Eu abri a porta rapidamente, entrei, travei tudo, virei a chave com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. O carro demorou a pegar. Por um segundo, eu achei que fosse morrer ali, que algo fosse abrir a porta do carro e me arrastar para fora. Quando o carro finalmente ligou, acelerei como um louco. Nem olhei no retrovisor. Não queria ver se aquilo estava ali. Não queria confirmar o que minha mente já sabia. Eu dirigi até minha casa, como se fosse minha última noite na terra. O volante parecia escorregar. Minha visão embaçava. Meu corpo tremia sem parar. E quando finalmente cheguei em casa, algo quebrou dentro de mim.
porque ao subir as escadas do prédio, antes de destrancar a porta, eu vi no espelho do hall de entrada algo que fez meu coração parar. O reflexo atrás de mim não era humano, não tinha rosto, não tinha forma definida. Era a silhueta alta, a mesma silhueta do cemitério. Ela estava atrás de mim e se movia atrasada, como se estivesse imitando meus movimentos com um atraso de meio segundo, como se estivesse aprendendo a ser eu. Eu corri para dentro de casa, travei a porta, desliguei as luzes, fechei as janelas, tudo em um estado de pânico absoluto. Mas nada disso impediu o que veio depois, porque naquela noite, aquilo entrou na minha casa, e pior, entrou no meu quarto. E quando entrou, não estava mais tentando se esconder. Eu não lembro exatamente a forma como entrei no meu apartamento naquela noite. Minha mente estava tão tomada pelo terror, tão congestionada por imagens que não deveriam existir, que parece que os minutos entre o hall do prédio e a tranca da minha porta desapareceram. Lembro de minhas mãos trêmulas tentando acertar a chave na fechadura e errando várias vezes, derrubando, pegando de novo, errando mais uma vez, até finalmente a porta se abrir e eu entrar como se estivesse atravessando a fronteira entre a vida e algum tipo de proteção ilusória. Tranquei tudo. Fechadura, tranca superior, corrente, como se qualquer camada de metal fosse capaz de impedir algo que não era físico. Por alguns minutos, eu apenas encostei nas costas da porta e desci lentamente até o chão, tentando respirar, tentando me convencer de que aquilo não tinha me seguido de verdade, que tudo não passava de um ataque de pânico causado pela perda da minha amiga, pela culpa, pela escuridão do cemitério. Essa tentativa de racionalização durou pouco, muito pouco, porque o ar dentro do meu apartamento estava gelado. Não o tipo de frio normal de uma noite úmida ou de um ambiente fechado por horas. Era um frio profundo, silencioso, como se a temperatura tivesse sido drenada às pressas. Um frio que fazia a pele se arrepiar instantaneamente, como se dedos invisíveis tocassem minha nuca. Eu fiquei parado ali, encostado na porta, até sentir que algo havia mudado no ambiente. Uma pressão, uma densidade, como se outra presença estivesse ocupando espaço. Foi quando notei que a luz da sala estava acesa, quando eu tinha certeza absoluta de que a apagara antes de sair. Um detalhe pequeno, mas suficiente para paralisar minha respiração. Eu me aproximei devagar, olhando para cada canto da sala, tentando encontrar algo fora do lugar, qualquer indício de invasão humana. Nada. Tudo parecia exatamente como eu deixei, até que ouvi o primeiro som. Não era estalo, não era arrastar, era respiração. Uma respiração profunda, lenta, pesada. E vinha do corredor. O corredor que levava ao meu quarto. Meu coração começou a bater tão rápido que eu podia ouvir o sangue pulsando dentro dos ouvidos. Eu fechei os olhos por um momento, tentando recuperar algum senso de controle, mas a respiração continuava, marcada, lenta, como se estivesse esperando que eu chegasse mais perto. Eu dei um passo apenas. A respiração ficou mais forte. Outro passo. A respiração pareceu se mover, como se estivesse recuando para dentro do quarto, me chamando. Meu corpo inteiro gritava para eu fugir, para eu sair pela porta, correr pela escada, pedir ajuda a alguém, a qualquer um. Mas minhas pernas não me obedeciam. Era como se houvesse uma força no ar, não me puxando, mas me prendendo. Como se minha curiosidade estivesse misturada com o terror puro, de uma maneira que me mantinha preso naquele corredor, tentando entender o que havia ali. Quando cheguei à porta do quarto, percebi algo que me gelou por dentro. A porta estava entreaberta, e eu tinha deixado ela fechada ao sair. Não trancada, mas fechada. Agora estava aberta, com um vão escuro e profundo que parecia muito mais largo do que deveria. O breu lá dentro parecia se mover, como se respirasse. E no centro desse breu, eu juro que vi 2 pontos levemente mais escuros, como se fossem cavidades, como se fossem olhos. Eu tentei acender a luz do corredor,
mas quando apertei o interruptor, a lâmpada estourou. O quarto ficou iluminado apenas pela luz fraca da sala atrás de mim, projetando minha sombra longa na entrada do quarto. E dentro daquela sombra, eu vi algo se contorcer. Não era minha sombra. Minha sombra não tinha aquela forma. Minha sombra não tinha ombros tão altos, nem braços tão longos, nem aquela inclinação grotesca do pescoço. Eu recuei um passo. A sombra recuou também, mas não acompanhando o meu movimento. Ela recuou como se estivesse fugindo da luz, entrando mais fundo no escuro. Então, com aquela voz arrastada, seca, impossível, eu ouvi meu nome. Desta vez, não havia dúvida. Não era imaginação, não era eco, não era vento. O som saiu como se a garganta estivesse quebrada, como se algo estivesse tentando imitar o formato da minha voz, mas sem ter músculos, sem ter boca, sem ter nada humano. Eu dei um passo para trás. A porta do quarto se abriu lentamente, sem eu encostar. Um rangido longo, como unha arrastando na madeira. A escuridão ficou ainda maior, mais pesada, e a presença dentro da escuridão se aproximou. Eu senti, não ouvi. A presença avançou alguns centímetros para fora do quarto e, naquele instante, cada instinto primitivo dentro de mim explodiu de uma vez só. Eu corri. Corri até a porta da rua, puxei a corrente, destranquei a fechadura e saí como um animal fugindo de um predador. Desci as escadas do prédio quase caindo, bati no corrimão, tropecei no último degrau, mas não parei. Continuei correndo até chegar na rua, respirando como se meus pulmões estivessem pegando fogo. A rua estava vazia, deserta, silenciosa demais para o horário. As luzes dos postes piscavam em intervalos irregulares, como se acompanhassem minha respiração. Eu sentei na calçada, encostei nas costas de um muro, tentando pensar, tentando entender se eu tinha enlouquecido de vez. Tudo parecia tão real, tão físico, tão presente, tão próximo, que eu não conseguia convencer minha própria mente de que aquilo era uma ilusão. E então, enquanto eu tentava recuperar o fôlego, um detalhe me destruiu completamente. A sombra da árvore do outro lado da rua se movia, mas o vento estava parado. O resto das sombras estava imóvel. Só aquela se mexia. E ela se mexia exatamente como havia se mexido no cemitério. Baixa, arrastada, lenta, mas com intenção. Eu me levantei rápido, quase tropeçando, e comecei a andar para trás. A sombra ficou parada por um instante, imóvel, até que lentamente, muito lentamente, ela começou a se alongar. Não como se o foco da luz tivesse mudado, mas como se algo dentro daquela sombra tivesse se levantado. Aquela altura impossível, aquela forma torta, aquele pescoço. Eu virei sem pensar e corri até a avenida principal, onde ainda havia movimento, pessoas, carros, algum vestígio de normalidade. Corria como se minha vida dependesse disso. E dependia. Quando cheguei na avenida, senti a presença diminuir. Não desaparecer, diminuir. Como se aquilo estivesse esperando eu ficar sozinho de novo. Como se estivesse observando de longe. Eu fiquei ali na calçada por horas, sentado, abraçado às próprias pernas, tremendo sem parar. Cada carro que passava era um alívio momentâneo. Cada pessoa caminhando dava uma sensação mínima de proteção. Mas em nenhum momento eu consegui respirar fundo. Em nenhum momento eu senti que aquilo tinha ido embora. E não tinha. Eu não consegui voltar para casa naquela noite. Quando o dia amanheceu, eu estava ainda na mesma calçada, com os olhos ardendo, o corpo exausto e uma sensação profunda de que algo dentro de mim tinha mudado, como se um pedaço meu tivesse ficado no cemitério, como se a escuridão tivesse marcado minha pele. E naquela manhã, algo aconteceu. Algo que me fez perceber que aquilo não estava mais apenas me seguindo. Estava dentro do meu campo de visão. Não importa onde eu estivesse. Eu entrei em um ônibus para tentar ir para a casa de um conhecido.
Sentei no último banco, tentando me esconder. O ônibus estava quase vazio. Uma mulher idosa sentou-se bem lá na frente, um homem com fones no meio. Tudo parecia normal, até que o ônibus passou por um prédio comercial e a grande fachada espelhada refletiu o interior do veículo. Eu olhei sem intenção. Estava apenas buscando distração. Mas quando meus olhos encontraram o reflexo, eu congelei. Porque atrás de mim, no reflexo da janela, havia algo. Algo alto demais. Algo dobrado atrás do meu banco. Algo inclinado como se estivesse quase deitado no chão. E minha pele arrepiou inteira quando percebi que aquilo estava completamente imóvel na imagem refletida. Mas não estava no ônibus real. Quando virei rapidamente, o corredor estava vazio. Mas no reflexo, aquilo continuava lá. Então, lentamente, o reflexo começou a endireitar a postura. E pela primeira vez desde aquela noite no cemitério, eu vi a boca dele. Um rasgo vertical, profundo, que começava onde deveria estar o queixo e subia até onde deveriam estar os olhos. E essa boca abriu. Eu gritei. As pessoas olharam. O motorista parou o ônibus. Eu não conseguia explicar. Não conseguia falar. Apenas desci, tropeçando nos próprios pés, caindo na calçada, respirando como se estivesse sendo sufocado. E naquele momento, enquanto eu tentava me levantar, uma sombra passou por cima de mim. Não havia nada físico ali, mas a sombra tinha peso, tinha forma, tinha intenção. E quando ela passou pela minha cabeça, ouvi aquela respiração pela segunda vez fora do cemitério, lenta, molhada, profunda. E dessa vez ela disse algo novo. Eu vou junto. Eu gelei. Aquilo não precisava mais se esconder. Não precisava mais se aproximar devagar. Agora estava ao meu redor o tempo todo. E a parte mais assustadora, eu ainda não tinha visto a forma completa dele. Apenas fragmentos, sombras, imitações, reflexos. Mas eu sabia, em algum lugar profundo dentro de mim, que quando ele finalmente se mostrasse inteiro, eu não sobreviveria. E naquela mesma tarde, ele tentou entrar pela primeira vez. Não no meu apartamento, não no meu quarto, não no espelho, mas na minha mente. Um detalhe que eu não contei nas partes anteriores, porque, na verdade, eu vinha evitando admitir isso até para mim mesmo. Mas naquela tarde, depois de descer do ônibus em pânico, depois de ver aquela imagem impossível no reflexo, depois de ouvir aquela respiração cada vez mais próxima, aconteceu algo que me obrigou a aceitar que aquilo não estava apenas me perseguindo. Estava tentando me dominar. Eu caminhei pela cidade como alguém que perdeu completamente o senso de direção. Cada passo parecia errado. Cada rua parecia estranha. Era como se o mundo tivesse sido ligeiramente redesenhado sem que eu percebesse. Eu sentia as pessoas como sombras borradas ao meu redor. Ouvia vozes distantes como se viessem debaixo d'água. E cada vez que eu piscava, tinha a sensação de perder alguns segundos, como se estivesse começando a apagar. Ou pior, como se alguém estivesse tentando me apagar por dentro. Eu finalmente consegui chegar à casa desse conhecido, um amigo de longa data, alguém com quem não falava há meses, mas que naquele momento parecia a única pessoa que eu poderia encarar. Quando ele abriu a porta, fez uma expressão que misturava preocupação com repulsa leve, como se eu estivesse doente, febril, à beira de um colapso físico. E eu estava. Ele me pediu para entrar. Eu tentei falar, mas minha voz falhava. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas as palavras saíam desconexas, trêmulas, e eu percebia, pelo olhar dele, que ele não sabia se devia acreditar ou me levar para um hospital. E eu sabia que um hospital não adiantaria, porque eu não estava lidando com algo clínico. Meu corpo estava reagindo fisicamente a um terror que não pertencia a este mundo. Ele me deu um copo d'água, pediu para que eu me sentasse, tentou me acalmar de todas as maneiras possíveis. Mas nada funcionava.
Porque mesmo dentro da casa dele, iluminada, clara, com barulho vindo da TV ligada, com cheiro de comida na cozinha, eu ainda sentia aquela presença. Eu tentava empurrar essa sensação para longe, tentando me convencer de que era apenas trauma, apenas choque. Mas uma parte profunda de mim sabia a verdade. Aquilo tinha vindo comigo. Estava ali, observando, apenas esperando. Meu amigo tocou no meu ombro e perguntou se eu estava bem. E eu juro por tudo que existe, naquele exato momento quando ele tocou, senti algo como uma corrente elétrica percorrer minha coluna. Mas não era dor, era invasão, como se alguma coisa tivesse sido empurrada para dentro de mim. Meu corpo inteiro ficou rígido por um segundo. Minha visão escureceu nas bordas. E quando eu olhei para o rosto do meu amigo, ele estava borrado, como se eu estivesse olhando através de água, como se a realidade estivesse oscilando. E atrás dele, eu vi algo. Não completamente, não nítido, mas vi. Aquela mesma figura alta, torta, de pescoço quebrado, parada atrás dele no corredor. A sombra tremulava, como se fosse feita de fumaça densa. As mãos, longas, finas, quase transparentes, estavam apoiadas no batente da porta, como se estivesse entrando devagar. O pior de tudo, ela estava olhando para mim, não para o meu amigo. Para mim. Eu pisquei e a figura desapareceu. Meu amigo percebeu que algo estava errado, mas eu não conseguia explicar. Me levantei, tremendo, dizendo que precisava ir ao banheiro. Ele deixou. Eu caminhei devagar até o corredor, o mesmo corredor onde eu tinha visto a criatura. E ao passar por ali, o ar ficou gelado. Muito mais gelado do que antes. Frio de cemitério, frio de tumba, frio que queima por dentro. Eu fechei a porta do banheiro e me apoiei na pia. Liguei a luz, olhei para o espelho e me arrependi de ter olhado, porque meu reflexo estava atrasado. Não muito, uma fração de segundo, mas o tempo suficiente para meu corpo inteiro se paralisar de pavor. Eu levantei a mão devagar e o reflexo levantou depois. Não junto. Foi a primeira vez que percebi que aquilo não estava apenas me seguindo fisicamente. Estava tentando entrar na minha identidade, como se estivesse tentando imitar meus movimentos, sincronizar, ocupar meu espaço dentro da realidade. Eu encostei na borda da pia e percebi que minha mão tremia tanto que parecia quebrar. Tentei desviar o olhar, mas não consegui. Meu corpo inteiro contraiu quando o reflexo começou a sorrir. Mas eu não sorri. Eu senti o estômago revirar. Dei um passo para trás e o reflexo deu um passo para frente, não me imitando, se aproximando. A luz piscou e a sombra atrás de mim aumentou. Eu virei de uma vez, não havia nada ali, mas a sensação era como se algo tivesse acabado de passar por trás do meu ombro, lento, firme, gelado. Saí do banheiro quase tropeçando e falei para meu amigo que precisava ir embora imediatamente. Ele insistiu para que eu ficasse, disse que eu estava mal, que precisava de ajuda, mas quanto mais ele tentava me segurar, mais eu sentia aquela pressão invisível apertando minha nuca, como se estivesse tentando controlar meus movimentos. Eu fugi, literalmente. Atravessei a porta, desci as escadas correndo, tropecei no meio do caminho, mas continuei. Meu amigo ficou na porta gritando meu nome, mas eu não consegui responder. Porque no momento exato em que ele gritou meu nome, uma voz atrás de mim repetiu, sussurrada, torta. Era ele. Não meu amigo. Ele. A coisa. A entidade. O que quer que fosse. Cheguei à rua completamente desnorteado. Estava ficando cada vez mais difícil distinguir o que era real do que estava vindo. Dele, eu comecei a notar algo novo naquela noite. Toda a superfície que refletia a minha imagem parecia mostrar algo errado. Reflexos de vitrines, vidros de carros, janelas de casas, poças de água na calçada. Em cada uma delas, minha figura estava levemente distorcida. Às vezes, o pescoço parecia mais longo. Às vezes, as mãos pareciam maiores.
Às vezes, apenas o contorno do corpo parecia errado. E quando a rua ficou mais vazia, quando cheguei a uma avenida mais silenciosa, eu me aproximei de uma janela escura, apenas para confirmar que eu estava enlouquecendo. Mas não era loucura. No vidro, meu reflexo não estava sozinho. Atrás de mim, ele, a figura do cemitério. Alta, magérrima, torta, pescoço curvado, braços longos quase tocando o chão. E dessa vez, o rosto dele estava visível pela primeira vez. A pele parecia rasgada de dentro para fora. As cavidades oculares eram negras e profundas, mas não vazias. Havia movimento lá dentro, como se algo rastejasse sob a escuridão. A boca era apenas um sulco irregular na carne, mas ele mexia como se estivesse tentando aprender a formar palavras. E no reflexo, a boca dele abriu. E abriu mais, até se abrir de cima para baixo, não da maneira humana, mas como se a cabeça tivesse sido partida ao meio. Eu me joguei para trás tão rápido que bati as costas num poste. A dor me trouxe de volta à realidade por um segundo, e quando olhei para a janela de novo, não havia mais nada, nem meu reflexo. A janela estava completamente escura, como se até minha imagem tivesse sido apagada. Meu corpo inteiro tremia. Minha mente estava fragmentada. Eu precisava fugir, mas para onde? Eu não podia voltar para casa. Não podia ir para a casa do meu amigo. Não podia ficar na rua. Aquilo estava em todos os lugares. Eu decidi ir para um hotel barato novamente. Um lugar qualquer, onde eu pudesse ao menos trancar uma porta e tentar pensar. Mas quando entrei no quarto, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer pelo resto da vida. Eu joguei minhas coisas na cama e fui direto para o banheiro lavar o rosto. Fechei a porta. Olhei rapidamente para o espelho. Estava normal. Meu rosto parecia cansado, deformado pelo terror, mas ainda era meu rosto. Então, respirei fundo. Fechei os olhos e joguei água no rosto. E quando abri os olhos, o reflexo no espelho não era o meu. Era eu. Mas não era eu. Era como se minha carne tivesse sido empurrada para a forma errada. O pescoço estava deslocado. Os ombros estavam tortos. A boca estava aberta demais. E os olhos, meus olhos, não me encaravam. Eles encaravam algo atrás de mim. Eu virei devagar e senti, não ouvi, senti. Uma mão comprida, fina, impossível, subir pelas minhas costas, subir até meu ombro, apertar de leve. E a voz que eu ouvi no cemitério, a mesma, sussurrou no meu ouvido: está entrando. Eu gritei, não por coragem, por puro desespero, por instinto de algo que ainda era humano dentro de mim tentando sobreviver. Saí do banheiro tropeçando, caindo, arranhando o chão com as mãos. A porta do quarto estava aberta. Não porque eu deixei, mas porque alguém abriu. E não havia ninguém ali. Mas a sombra no chão estava torta e se movia, sem fonte de luz que justificasse. Naquela noite, não importou o quanto eu lutei, o quanto eu tentei ficar acordado, o quanto eu me agarrei à realidade. Aquilo encostou em mim e tocou de verdade, e entrou pela primeira vez. E a verdade mais horrível, a mais devastadora, a que me destrói cada vez que eu lembro, é que eu senti alguma coisa atravessar minha pele. Como se tivesse entrado pela coluna, um peso dentro da minha mente, um frio dentro da minha alma. E desde aquele dia, eu não sei mais onde eu termino e onde ele começa. Eu gostaria de dizer que consegui manter o controle depois daquela noite no hotel, que fui capaz de pensar com clareza ou que encontrei uma forma de bloquear aquilo antes que entrasse mais fundo. Mas seria mentira. A verdade é que depois daquele toque, daquela invasão, daquele instante em que senti algo atravessar minha pele e se arrastar pela minha coluna como se estivesse procurando espaço para se alojar, eu deixei de ser apenas vítima e passei a ser hospedeiro. Eu acordei no chão do hotel, mas não lembrava de ter desmaiado. Era como se eu tivesse apagado dentro do próprio corpo,
como se a minha consciência tivesse sido deslocada para o canto da mente enquanto outra coisa tentava assumir. Abri os olhos e o quarto estava diferente. Não fisicamente, o ambiente era o mesmo, mas a atmosfera tinha mudado. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se tivesse sido filtrado por algo vivo. Os cantos da parede estavam mais escuros. As sombras pareciam pulsar levemente, como se respirassem. Eu me levantei devagar, sentindo cada músculo tremer, sentindo um peso nas costas que não tinha antes. O quarto estava silencioso demais. Silêncio de túmulo. Silêncio que não pertence ao mundo dos vivos. Silêncio que escuta. E conforme eu tentava me reorientar, percebi que havia algo errado com o meu corpo. Meus dedos, eles estavam doloridos, como se eu tivesse usado eles demais, como se tivesse arranhado algo durante horas. Olhei as unhas e vi sujeira escura acumulada debaixo delas. Terra, terra úmida, terra de cemitério, e eu sabia que não tinha tocado terra desde o dia anterior. Meu coração acelerou tanto que doeu. Eu levantei a camisa. Minha barriga estava marcada, longos arranhões paralelos, não profundos, mas extensos, como se algo tivesse passado a mão sobre mim enquanto eu dormia. Ou pior, como se eu tivesse passado a mão em mim mesmo, sob influência dele. O espelho do banheiro estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho quente, mas eu sabia que não tinha usado água quente. Me aproximei. Cada passo parecia levar minutos, como se o chão estivesse mais distante do que realmente era. Quando cheguei ao espelho e passei a mão para limpar, meu reflexo não limpou. Ele permanecia coberto de vapor. E isso me atingiu como um tiro no peito. Eu toquei novamente. Meu reflexo atrasou. Um atraso de quase um segundo. Eu senti minha garganta fechar. Minhas pernas fraquejaram. A sensação era de que a realidade inteira tinha sido torcida para caber alguma coisa entre as brechas. E antes que eu pudesse reagir, o reflexo, ainda atrasado, levantou a mão devagar e começou a arranhar o próprio rosto. Mas eu não fiz isso. Ele arranhava como se estivesse tentando sair de dentro da própria imagem. A pele do reflexo rasgava, mas a minha permanecia intacta. Uma fissura apareceu na testa dele, outra na boca. Os olhos começaram a escorrer para baixo como tinta preta. E então, como se estivesse me convidando, ele sorriu. Aquele sorriso, não humano, aquele que eu vi no cemitério. Eu recuei tão rápido que bati as costas na parede do corredor. A dor foi real, e isso me trouxe de volta por um segundo. Corri para fora do quarto, sem olhar para trás. Desci as escadas como se estivesse fugindo de um incêndio. Saí para a rua respirando, como se estivesse afogando em ar frio. Mas o problema não era o hotel, não era o quarto. Era eu. Alguma coisa tinha entrado. Alguma coisa que não fazia parte da minha mente. Eu caminhava pela rua como se estivesse sendo puxado de dentro. Cada pensamento parecia esbarrar em outro pensamento que não era meu. Cada vez que eu piscava, via flashes. Flashes do cemitério, debaixo da terra, de dentro das covas. Vultos se movendo, terras mexendo, corpos que não eram corpos, sombras que não seguiam regras. Era como se a entidade estivesse me mostrando os lugares onde ela existia. Como se estivesse compartilhando a própria memória. Eu tropecei em uma calçada. Encostei num carro estacionado, vomitei no chão. Minhas mãos tremiam, meus ossos doíam. Algo dentro de mim estava se reorganizando. E então aconteceu algo perturbador demais para tentar racionalizar. Eu ouvi passos atrás de mim. Não passos comuns. Passos descompassados. Passos longos demais, arrastados demais, pesados demais na parte final do andar. Eu virei devagar, como se minha mente tentasse me impedir. E no reflexo da janela do carro, ele estava lá. Mas não atrás de mim na rua. Apenas no reflexo, como se estivesse do lado de dentro do vidro. Como se estivesse tentando atravessar.
como se o limite entre a imagem e a matéria estivesse enfraquecendo. A cabeça dele se inclinou devagar, torta, como se quebrasse enquanto mexia. Os braços longos pendiam para os lados. A boca abriu lentamente, como se o corpo estivesse tentando decidir como usar aquela abertura. E então, a imagem colocou a mão no vidro, mas o vidro se deformou, como argila, como carne. Eu caí sentado na calçada, arrastando-me para trás. A imagem não saiu do vidro, mas estava cada vez mais nítida, mais viva, mais presente. E então, ela falou, mas não usando a boca. A fala veio de dentro da minha cabeça. Você abriu. Minha visão escureceu nas bordas. Eu senti algo escorrendo do nariz, sangue. Passo a mão, vejo vermelho. O mundo estava ficando mais longe, ou eu estava ficando mais perto dele. Eu levantei, trôpego, cambaleando pelo asfalto. Entrei numa rua lateral, quase deserta, tentando fugir de qualquer superfície refletiva. Mas o chão molhado refletia. A janela dos prédios refletia. Até a tela apagada de um celular jogado no chão refletia. Em toda a superfície, ele estava lá, acompanhando meus passos, imitando meus movimentos, atrasado, deformado, aprendendo. Eu virei uma esquina, apoiando as mãos no joelho, chorando, respirando como se meus pulmões estivessem sendo perfurados por dentro. E quando levantei a cabeça, ele estava do outro lado da rua. Não no reflexo, não na sombra, na rua. Em pé, solitário, impossível. A criatura estava completamente visível agora, alta além de qualquer proporção humana. O torso estreito como um galho, os braços longos demais, quase tocando os joelhos, as pernas tortas, arqueadas, a cabeça inclinada, como se estivesse tentando vê-la de outro ângulo. E a pele era como couro velho, rasgado em várias partes, movendo-se sozinha. Ele deu um passo em minha direção, um passo longo, rápido, precisão impossível. Eu virei e corri. Corri como nunca corri. Corri como se meu corpo fosse explodir. Os prédios passavam borrados, as luzes piscavam, o vento cortava meu rosto. E mesmo assim, eu sentia ele atrás de mim. Não em som, não em toque, em presença. A presença era tão pesada que parecia empurrar o ar. Eu virei uma esquina, depois outra, depois outra. E quando tive coragem de olhar para trás, ele estava a poucos metros. Não corria, não andava. Ele se movia de um jeito que não obedecia à física, como se deslizasse, distorcendo o próprio espaço. Eu entrei no primeiro prédio aberto que encontrei. Subi escadas correndo, tropeçando, quase caindo. Meu peito ardia, minhas pernas queimavam. Me escondi no último andar atrás de uma porta de manutenção. Me encolhi no canto, segurando a respiração. E então ouvi passos subindo a escada, lentos, arrastando. Assinatura impossível. Eles paravam de tempos em tempos, como se a criatura estivesse esperando eu respirar mais fundo para rastrear minha posição. Eu apertava a mão contra a boca. Eu rezava para o meu coração não bater tão alto. Eu implorava para meu corpo não tremer. Os passos pararam no meu andar. Eu senti o ar mudar. O lugar inteiro ficou denso. A porta vibrava levemente e então algo tocou a maçaneta. Foi um toque suave, delicado, elegante, como se dedos longos estivessem testando a temperatura do metal. A maçaneta girou devagar, milímetros por vez. Eu comecei a chorar, em silêncio, desesperado. A porta abriu por um vão de 2 dedos e um olho apareceu. Mas não era um olho humano. Era uma cavidade escura, viva, pulsante, como se alguma coisa rastejasse lá dentro. A boca abriu no escuro atrás da porta. Um som baixo saiu. Um som que parecia sussurro, lágrima, respiração, agonia e aprendizado tudo misturado. E então a criatura disse pela minha voz: eu estou quase pronto. Eu não lembro como sair daquele prédio. Não lembro a rua. Não lembro o caminho. Minha mente bloqueou.
Só lembro de acordar dentro do meu apartamento, com a porta aberta, as luzes acesas e algo na parede escrito com unhas compridas: "Você levou e eu levei até hoje, porque agora ele não está mais atrás de mim, nem ao meu lado, nem no reflexo. Ele está dentro. Eu sinto quando abro os olhos. Eu sinto quando vejo uma sombra se mover antes do meu corpo. Eu sinto quando minha boca tenta sorrir sozinha. Eu sinto quando meus pensamentos trocam de lugar. Eu sinto quando a voz dele usa meu peito como caixa de ressonância. E quando eu olho para o espelho agora, eu não sei quem está encarando quem. Então, se você está ouvindo isso, se você chegou até aqui, eu preciso te alertar. Porque ele me fez entender algo que eu queria esquecer. Algumas coisas não seguem você. Algumas coisas entram, habitam, esperam, imitam. E quando você percebe, já não é mais você. Mas se ainda quiser ouvir mais sobre o que eu vivi, deixa seu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E acima de tudo, não vá a um cemitério sozinho. Porque se você for, não volte olhando para trás. Do contrário, algo pode voltar olhando junto.